Olá, amigos e amigas prevencionistas. Seja bem-vindo a mais um episódio do canal YouTube da Balasca. Hoje trataremos de um importante tema. Estamos aqui com duas ilustres pessoas aqui da empresa Luvex, né? Estamos aqui com o Bruin, consultor. Estamos aqui com o Cristiano, que é o gerente comercial da empresa. Sejam bem-vindos em nome da Balasca, muito obrigado por nos atender. Obrigado, né? Correia. Seja bem-vindo, Cristiano. Obrigado, prazer estar aqui com vocês novamente. E o Bruin, que também é um consultor aí do mercado já de... Poucas pessoas conhecem o Bruin, né? Poucas pessoas conhecem, né? Quase, né? São poucos anos, né, Bruin? Cerca de 40 anos de militância na área de saúde e segurança do trabalho. Vocês viram que nós temos aqui muita história, né? E muitas coisas para aprender, né? Para aprender com o Cristiano, para aprender com o Bruin. Mas e a Luvex? Eu sei que ela é uma empresa, uma multinacional gigante de produtos. Hoje nós vamos abordar apenas um tema, né? Na verdade, assim, a Luvex ela é uma marca do grupo ITW, né? A ITW é uma empresa centenária, uma multinacional americana centenária. Ela adquiriu a Luvex em 89, ela já tem 35 anos de mercado e é uma empresa líder de mercado. Quantos anos só na parte de cremes de proteção? De cremes são 35 anos. 35 anos, é uma das primeiras aqui no Brasil, né? Pioneira. E a mais, tem a maior diversidade de produtos de cremes para proteção, né? Sempre pensando aí na exposição do trabalhador durante a sua jornada de trabalho, né? Então é uma marca extremamente conceituada, dentro das conformidades da legislação Anvisa, né? E, enfim, temos muita coisa aí para discorrer, para falar, né? Ô Bruin, poucos te conhecem, mas se apresenta, seja bem-vindo. Muito obrigado por atender o nosso pedido e por mais uma vez estar conosco aqui. Bom, é um prazer muito grande, né, Correia? A gente já se conhece há muitos anos, né? Somos veteranos na área de saúde e segurança do trabalho. Eu iniciei a minha carreira profissional há cerca de 40 anos atrás e sempre militando no setor e sempre tentando fazer o melhor que a gente pode no sentido de incentivar as políticas de prevenção de acidentes no trabalho, né? Então, essa militância, ela trouxe uma bagagem que não tem preço, né? Porque fomos aprendendo na prática, né? Fomos vendo a evolução da legislação, fomos assistindo tudo aquilo que aconteceu durante os anos todos, né? E por conta disso, esse aprendizado nos dá um pouquinho de... E isso é de família, né? Sim, eu claro. Sei que já veio do seu pai, né? Desde o começo das normas regulamentadoras, né? Meu pai ele foi diretor da Fundacentro e eu tenho até um episódio que é muito marcante na minha vida profissional, até anterior à vida profissional, porque meu pai era diretor dessa entidade. E essa entidade, junto com o Ministério do Trabalho na época, né, nos anos 70, foi incumbido, né, por conta da regulamentação do capítulo 5º da CLT, foi incumbido de desenvolver essa regulamentação através de normas. E eu me recordo muito nitidamente que no final do ano de 1976, o meu pai chegou em casa com um calhamaço de papel, e esse calhamaço de papel, ele falou, olha, isso aqui é a regulamentação do capítulo 5º da CLT, isso aqui vai se transformar em 28 normas regulamentadoras. Então eu posso dizer que eu vi o embrião das normas regulamentadoras antes mesmo delas serem publicadas. Mas isso, na verdade, ao contrário de mostrar longevidade, mostra assim as oportunidades que a gente teve de conhecer todos esses aspectos vividas, né? Exatamente. Então eu agradeço muito as oportunidades que meu pai me forneceu para que eu pudesse hoje ter essa condição de poder falar um pouco mais sobre legislação de saúde e segurança do trabalho. Com toda a propriedade, mas obrigado por ter vindo. Voltando aqui ao nosso produto principal, eu sempre erro o nome, né? Qual que é o nome correto? Luvex. Luvex. Às vezes eu falo Luvex, ele me dá uma dura aqui, mas
Luvex, né? É isso Acertei? aí, Luvex, acertou. Luvex. Isso aí. Nós aí da Balasca sempre recebemos uma série de informações. Como utilizar o creme? Quais são os tipos de creme utilizado? Quantas gramas eu tenho que dimensionar para tanto funcionário? Como fazer eles utilizarem, né? Qual é a técnica de se espalhar? Eu tenho algum modo de verificar se o funcionário passou? Então nós temos muitos assuntos a abordar nesse sentido. Só um pouquinho antes, eu gostaria que o Sr. Bruin nos falasse de como surgiu o certificado de aprovação dos cremes. Porque até então, nós falamos da legislação de 1978, isso não existia, não se falava de luva química, luva cremes para proteção, né, Cristiano? E como que se deu essa história, a parte legal de luvas de proteção, Bruin? Olha, é até interessante a gente abordar esse aspecto, que muita gente imagina que o CA, o famoso certificado de aprovação, que faz parte da norma regulamentadora número 6, ele foi criado com a legislação de 78. Tem muitas pessoas que imaginam, olha, o certificado de aprovação, ele existe desde 1978, originário da NR6 da época. E é um ledo engano, porque o CA, ele existe, ele foi criado uma legislação anterior, em 1956. Já existia nessa Já época o existia, certificado de aprovação. E era Ministério do Trabalho, Bruno? Sim, inclusive esse achado, né, essa descoberta inusitada, ela me foi proporcionada através da coluna que eu escrevo na revista Proteção. Nós temos uma coluna lá e através de uma pesquisa que eu fiz para um artigo da revista, eu descobri que o CA é originário de 1956. E, na verdade, em 1978, nós tivemos, então, um enquadramento dos EPIs, né, na legislação, na NR6, com a criação do certificado de aprovação. E o CA, famoso CA, ele foi agregando produtos, né? E um dos produtos que foi agregado foi o creme de proteção, né? Que na verdade a gente pode dizer que é uma luva química, né? E ele tem assim uma função precípua de proteger o trabalhador e como tal ele pode ser considerado como EPI também. Então o CA ele regulamenta esse aspecto e ele é muito importante porque o consumidor hoje, né? O trabalhador, a empresa, eles precisam ter uma certa retaguarda no que diz respeito ao aspecto legal. E não adiantaria nada a gente simplesmente fornecer talvez um creme de proteção que poderia ser comparado a qualquer outro cosmético e se ele não tivesse o certificado de aprovação. Ô Bruninho, além de todo o histórico que a gente está aprendendo muito aqui com você, de extrema importância, né? Na época, como foram esses ensaios? Porque é um EPI novo, você falar de um creme como um equipamento de proteção individual. Como foram os trabalhos, os testes laboratoriais? Então, você sabe que para cada EPI, né, que a gente conhece hoje no mercado, existe uma norma de teste, né, que é determinada para que esse produto seja aprovado e seja homologado para depois ter a certificação. E o creme de proteção não é diferente. Ele também passa por ensaios, né, de acordo com normas internacionais, e ele, depois desse resultado, depois de efetivado esse ensaio, ele é homologado, então, como um EPI. E, na verdade, o creme de proteção, ele tem, assim, um histórico relativamente antigo como EPI, né? Eu me recordo que na década de 70 já havia alguém que desenvolvia técnicas parecidas, né, de produtos similares para proteger o trabalhador contra riscos oriundos, né, de que a famosa dermatite de contato, proteção para a pele, né? Proteção para a pele de forma geral, né? E o creme de proteção veio então se enquadrar como EPI a partir disso. Então, o creme de proteção também é ensaiado, do mesmo jeito que os outros produtos
Mas na época se criaram alguns laboratórios ou foi direto com a Anvisa? Porque acho que a Anvisa tem que ter uma autorização também, né? Porque é a parte de cosméticos, né, classificado. É isso mesmo? É, isso mesmo. Então, o creme de proteção, ele é ensaiado em laboratório específico, né? Não é mesmo um ensaio que se faz, por exemplo, com um capacete, com óculos, evidentemente. Então, é um laboratório específico de ensaio para esse tipo de material, né? Então, se testa se ele é impermeável, enfim, existem uma série de requisitos, a norma tem uma série de requisitos que faz com que o EPI, o creme de proteção, seja considerado a partir como de que ano que ele entrou como creme de proteção e foi classificado já com certificado de aprovação? Vocês lembram? Olha, aproximadamente. Eu me recordo que os primeiros cremes de proteção, eles têm origem na década de 70. Que até então não tinha CA, que começamos em 78, PNR. E o próprio creme de proteção na época, quando ele foi lançado, ele não tinha CA, né? É verdade. Ele foi o CA para creme de proteção, como para, quem sabe, agora já existe um estudo a respeito para se fazer isso com o protetor solar também. O CA para creme de proteção ele é mais recente do que os dos outros EPIs. Mas ele... Na década de 90, mais ou menos, né? Eu acho até que um pouco antes, mas o creme de proteção ele se enquadra perfeitamente dentro dos moldes daquela descrição do que a gente fala, o que seja o EPI, né? Que é um produto destinado à proteção ao trabalhador contra riscos os mais variados, né? Perfeito. Ô Cristiano, não é porque você usa um creme de proteção que você não pode utilizar uma luva, né? Você pode usar os dois conjugados. E qual a importância? Por que a gente tem que usar um creme de proteção? Sim, vamos quando a gente começa a falar de creme de proteção, vamos pensar primeiramente nos grupos, né? Na classificação que, como o Bruno falou anteriormente, né? Que ele tem que ser impermeável, resistente à água e tal, né? Então a gente tem, dentro do universo dos cremes, a gente tem grupo 1, 2 e 3. Grupo 1, ele tem que ser resistente à água. Grupo 2, resistente a óleo, graxa, né? E grupo 3, ele tem que ter essas duas funções, dessas duas resistências, e uma terceira que a indústria coloca como um atrativo, um terceiro ponto, né? Todos os players do mercado colocam alguma coisa para acrescentar para ser o grupo 3. Então, ele pode ser resistente à água, óleo, tinta, água, óleo, produtos ácidos, né? Então, o grupo 3 ele vai ter um universo bem amplo, né? O importante é que grupo 1 é água, 2 é resistente à água, o grupo 2 óleo, e o 3 você tem os dois e mais uma diversidade. Acho que foi um ganho grande, né? Para mecânicos, área de manutenção, pedreiros. E é onde a Luvex realmente ela é brilhante, né? Porque é onde tem a maior diversidade de cremes e de níveis de subsegmentos de proteção que enriquecem, né? Esse segmento, né? Então é comum quando você tem, por exemplo, uma indústria, vamos pensar uma indústria de um frigorífico ou um abatedouro. O que o trabalhador vai estar exposto? Vai estar exposto o quê? Com micro-organismos ali, né? A proteção biológica. Existe um creme específico para isso, que é o que a gente chama, é o MB, né? É o creme Luvex MB. Existe um CA específico para isso. Para frigoríficos. Para frigoríficos. Ou seja, para movimentação de alimentos. De alimentos. Pensando sempre na proteção de micro-organismos e proteção biológica. Parte biológica. Né? Isso vale, não só, eu estou citando esse exemplo, mas vamos pensar no profissional que coleta lixo. Normalmente ele tem uma luva, porque você me perguntou da luva, né? Na verdade a primeira proteção é o creme, né? A luva física é uma proteção secundária. É uma proteção, na realidade, que vai te proteger de outras situações também, de coisas abrasivas, de corte, de repente, de outros
elementos, né, que possam causar algum dano pro trabalhador, né? Então, quando a gente pensa nesse ambiente, uma indústria, por exemplo, de frigorífico ou de abatedouro, você tem, ou simplesmente a pessoa que trabalha no pedágio, ela está manipulando dinheiro ali o tempo todo. E aquilo, em algum momento do dia, né, é muita contaminação, né? Ela está sem proteção nenhuma. Então, o creme, esse MB que está aqui, ó, esse creme aqui, ele impede a proliferação de micro-organismos, né? Do grupo 3. Por que grupo 3? É água resistente, é óleo resistente e a parte também do micro-organismo. Ele incorpora váriros ramos de atividades, várias atividades, né? Que ele te dá uma proteção efetiva. Né? Todos eles são hipoalergênicos, né? E esse aqui ainda tem vitamina E. Também ajuda. É isso que eu ia te perguntar. Né? Existe algum estudo sobre alergias, algo nesse sentido? Existe. Na verdade é muito difícil você ter um creme hoje unânime, 100%. Acho que qualquer cosmético, né? Né? Você está falando de pele humana, né? Então, quando a gente fala hipoalergênico, a gente está considerando aí 99% de chances mas sempre vai ter 1% que vai ter alguma, né? Que vai ter 99% de sucesso, de sucesso, 1% de dúvidas que pode ocorrer, né? Que pode acontecer. É a variação, porque, né, de indivíduo para indivíduo. De indivíduo para né? indivíduo, assim como, sei lá, vamos pensar aí numa indústria farmacêutica, você pode ter um efeito colateral de um remédio raro, né? Mas na grande maioria não, né? Inclusive a gente observa, por exemplo, que existem trabalhadores que usando determinado tipo de EPI, né? Por exemplo, é muito comum o trabalhador que usa, por exemplo, luvas de couro. O couro, você sabe que ele é um curtimento que é feito pesado, né? Então é curtido ao cromo, etc. Então tem trabalhador, o trabalhador desenvolve uma dermatite por conta do EPI, né, que ele está usando. Então, o ideal para proteger o indivíduo contra esse tipo de contaminação, esse tipo de agente alergênico, o creme de proteção também é indicado e tem feito uma espécie de uma barreira evitando esse tipo de problema para o trabalhador. Né? Extremamente eficaz para vários tipos de atividade, inclusive com a utilização conjugada com as luvas, né? Exato. Não quer dizer que você use o creme, eu não preciso utilizar uma luva resistente a corte. Exatamente. Né? Elas combinam os aspectos de segurança, né? Quando você pensa, por exemplo, numa utilização de produtos ácidos, vamos pensar aqui nesse produto aqui, que é o Luvex ou Acid, né? Ele também é do grupo 3, ou seja, resistente à água, óleo, ácidos, né? É um produto voltado para quem trabalha com laboratórios, né? Indústria química, produtos de limpeza. Eu poderia até citar aqui, não é o caso, mas o trabalho doméstico, né? Quando a gente está ali fazendo a limpeza, usa cândida, algum produto químico ou algum ácido, você protege a sua mão, né? Você desses agentes para não ter... Ele tem a função de limpeza, consequentemente tem químicos. Esse químico pode agredir a pele, né? Exatamente. Então, agora, quando você pensa, vamos supor que você está utilizando um ácido sulfúrico, por exemplo. Protege, mas por que você não vai usar uma luva física? Porque você tem mais uma... se acontecer algo, né, nessa luva física, acontece primeiro na luva, não acontece na sua mão. O creme ele vem como Quer dizer que você está usando um creme desse que você tem que tomar um banho de ácido, né? Não é isso. Né? Você tem que ter uma proteção, uma primeira proteção, né, física, para depois chegar... o creme ele vai realmente... minimizar qualquer tipo de dano, né? Eu não sei se eu fui claro com a questão desse produto. Não, aqui. Tá tranquilo. Uma coisa até indo aí na sua linha, né?
trabalhista também, né? Hoje a gente sabe, né, é sabido que muitos processos trabalhistas estão em função do uso. Às vezes pelo controle de entrega, de quantidade que é dispersa, entrega isso aqui e passa um ano e você continua com a mesma... Você acaba tendo um passivo trabalhista, as empresas acabam tendo um passivo trabalhista muito grande, né? Você sabe que, inclusive, uma grande preocupação, né, é como fiscalizar se o funcionário está utilizando um produto ou não, né? E as grandes empresas hoje, eles trabalham, tem como controlar isso até eletronicamente, né? Porque você passa o seu crachá ali, o seu leitor de código de barras ali, e o equipamento libera o creme para você passar. Então, ele é um dosador. É um dosador. Hoje a luva que tem. Não, eu estou dizendo assim que a maior parte das indústrias trabalham com esse tipo de tecnologia, né? Eu digo a indústria, o que a gente chama de consumidor final, né? Agora, existe dentro do universo dos cremes uma situação que também você consegue, para quem não tem esse tipo de tecnologia, indústria que não é uma indústria de grande porte, não tem como controlar isso, esse creme, o Special, que na verdade é o mais versátil da linha inteira, é o mais completo. O mais completo. Não é o mais completo, tem um que é mais completo que ele, mas eu digo, a versatilidade dele é enorme. E dentro do que torna ele versátil, ele tem um branqueador óptico. Ou seja, se a pessoa tiver uma lanterninha de luz negra e aplicar na pele, né, apontar para a pele do trabalhador, ela consegue ver se o trabalhador está ou não utilizando o creme. E não só se está usando, mas se está usando a mal. Exatamente, se está usando a forma correta, né? Então, o Special, ele também do grupo 3, ele protege com água, óleo, tinta, cimento, pós... o multiuso. Cara, é o mil e uma utilidades. Uma dúvida que muitos técnicos, engenheiros, aí, pessoal do SESMIT, da área de segurança do trabalho, poxa vida, mas qual a quantidade... Aqui eu estou vendo que são 200 gramas. Essas 200 gramas, qual a quantidade... E se você puder fazer uma demonstração prática, como eu devo aplicar e qual é a quantidade ideal para isso? Bom, lembrando que assim, para a indústria, a gente tem outras embalagens, né? A gente tem bombonas, tem bladders de 4 quilos, que imagina, um lugar que tem muitos funcionários, né? Não é tão econômico de você disponibilizar uma bisnaga para cada um, né? Então tem vários tipos de embalagem. Mas a quantidade é sempre pensando... são 2 gramas. O que são... como é que eu vou saber quanto que tem... Qual que é a quantidade de 2 gramas? Vou pesar essas 2 gramas, né? É aquela quantidade que você coloca de pasta de dente na sua escova. Ah, perfeito. Né? Então, isso para cada... Para cada membro. Para cá, então, mas uma vez, quantas vezes ao dia? Não, ele dura 4 horas. 4 horas. Né? Ele tem ou seja, se eu tiver numa linha de produção, transpirar, ele é resistente à água, não tem problema de transpirar. Por que 4 horas? Porque você imagina que no turno, sei lá, você vai almoçar, vai tomar um café, você vai no banheiro, você vai lavar as mãos. Nessa lavagem das mãos, você deve, mesmo que o produto seja resistente, o recomendado é que você reaplique o produto. Ou seja, a cada 4 horas. A cada 4 horas. Você tem que fazer uma aplicação, no mínimo, digamos, 2 vezes ao dia, no mínimo, seria isso? Pensando em 8 horas, sim. Né? Pensando em 8 horas, sim. Então eu vou fazer a demonstração aqui da quantidade a ser aplicada. É praticamente a quantidade que vai de pasta de dente numa escova. Isso seria para cada... no caso aqui para as mãos, né? Ó, só passei essa quantidade, espalhei bem entre os dedos. Antes, né? Lógico que antes a gente tem que lavar as mãos, né? Lavar bem as mãos, secar bem. E aí sim você passa o creme. Passa entre os dedos, passa em cima,
e depois por baixo. Pronto, está Nas protegido. unhas também é bom passar. Nesse movimento aqui, a gente já está Já automaticamente, tá, ó, pegando a unha, a cutícula, né? Já está... É simples, é um pouquinho só. Ou seja, 2 essa gramas. condição acaba com aquele problema das pessoas terem aquela pele bastante agredida por químicos, por cimento, por graxas, né? Já estou protegido. Já estou protegido. Agora, se ao longo do dia, vamos dizer que meu trabalho, na minha jornada eu tenha situações bem abrasivas, ou coisas que minha mão vai ficar ali, não só em contato com agente químico, mas que eu tenha situações abrasivas, que eu vou realmente ter um contato mecânico com a mão, né? Sim. Ao final do dia, lavei as mãos, acabou minha jornada de trabalho. Eu falei 2, mas talvez 3, né? Porque você vai aplicar de manhã, né, Bruninho? De manhã, Sim. quando você chega, possivelmente na hora do almoço, você tem que fazer um intervalo. Seria o ideal também aplicar. E uma no final do expediente, né? Quando está indo, né? Então, no final do expediente, aí a gente tem o Renovare. Qual que é a função do Renovare? Ele é um renovador, ele renova, né, as células, né? Então, da pele. Então, é um regenerador, na verdade, né? Inclusive eu estou usando, né? Você está usando, né? É um regenerador. Então, quando eu tenho uma situação realmente muito abrasiva, o Renovare, ele é impressionante. Você passa, parece que vamos pegar uma pele atividade, né? vira um pêssego. Vira um pêssego, parece. Uma pessoa que trabalha com obras. Então usou de manhã, Pronto. usou lá, na hora que ele sai, porque é um material bastante agressivo, né? Sendo um material agressivo, ele passaria um regenerador. Mesmo as ferramentas, né? Porque calejam, Uhum. né? As ferramentas, elas calejam não só os agentes químicos, mas também a gente está pensando aqui também o cara, o trabalhador de uma obra que está ali com uma pá, ou do campo que está ali com uma enxada, ele vai sofrer esse impacto mecânico na mão, né? Vai precisar regenerar essas células também, né? E esse creme Renovar, ele vem... Então tem uma solução para tudo. Literalmente cai como uma luva. Literalmente. Boa, bom trocadilho. Literalmente cai como uma luva. Então, né? o técnico responsável por avaliação analisa o risco da atividade, o que ele faz no dia a dia, verifica qual o creme mais aplicável, né? Na dúvida, se existem várias situações, pode colocar um com múltiplas capacidades de proteção, né? Na verdade, o que vai diferenciar, lógico, se você já sabe a atividade que o trabalhador vai ser exposto, né? Você vai direcionar um tipo de creme, porque você tem focos diferentes e preços diferentes, né? Então você não tem por que você usar um top de mercado, o mais completo na situação de versatilidade de utilizações, se você pode utilizar um que somente serve para aquela função. Economicamente mais viável e atende a proteção adequada para aquele risco. Por exemplo, né? Se a gente pega o trabalhador de obra, esse aqui é o Waterproof, né? É um creme que ele é resistente à água, para quem trabalha com cimento, argamassa, pós, né? Ele atende perfeitamente. Economicamente ele vai ser diferente de um que esse special que ele tem... E uma coisa que nós não falamos aí, isso aí elimina até, ou minimiza, né, Bruninho, o absenteísmo, né? Porque você vai ter um problema na pele. Na verdade, eu queria até fazer uma observação, já que a gente faz reminiscência, né, da segurança. Eu me lembro um estudo que foi feito há muitos anos atrás, na década de 80, em que aí nós vamos falar sobre doença ocupacional, né? Não só do acidente, mas em que vários trabalhadores se submeteram a alguns testes e que tinham, né, tinham câncer, e esse câncer ele foi adquirido por manuseio de produto químico, ou seja, embora, por exemplo, o sujeito estivesse usando a luva,
algumas vezes esse produto químico, às vezes era em excesso, ou era um líquido que escorria para dentro da luva, e esse contaminante, esse produto químico, ele entrava em contato, né? Ele penetrava pela pele e entrava em contato com a corrente sanguínea do trabalhador, provocando esse tipo de doença. Então, o creme de proteção, como barreira que ele estabelece, né? Uma barreira química, ele tem essa função, né? A gente, muitas vezes, quando estuda o equipamento de proteção individual, e no caso o creme de proteção, o alcance é ilimitado, né? Então você vê que ele forma essa barreira química que pode evitar uma doença ocupacional, ele tem o poder regenerador, né? Da pele. Quer dizer, eu considero que, às vezes, até por uma questão meio machista... E se tem um né? problema de doença ocupacional, você tem afastamento. Né? Exato, e não tenha dúvida, né? E não é um afastamento pequeno. Quando você tem uma doença ocupacional de natureza grave, como é um câncer, por exemplo, isso aí é um problema seríssimo, né? Para a empresa, para o próprio trabalhador. Então, muitas vezes... A gente observa que alguns trabalhadores eles consideram que o uso de um creme de proteção pode parecer alguma coisa, até um sentimento meio machista, né? De não querer usar um creme que é um cosmético, né? O que é uma grande bobagem, né? Porque é como um cinto de segurança, como um capacete. É verdade. Né? Então, na verdade, assim, nós estamos falando hoje numa abrangência muito grande no que tange ao EPI de forma geral e, em especial, o creme de proteção, né? Quer dizer, ele tem um alcance ilimitado, inclusive, nesse aspecto da prevenção da doença ocupacional. Então, bem, o Cristiano falou muito bem, por exemplo, da aplicação na indústria alimentícia. Então, o creme de proteção, além de proteger o trabalhador, ele protege o produto também, né? Exatamente. Contra a contaminação. Porque ele é um antisséptico também, né? No caso do creme MB, ele também é um antisséptico. E uma coisa, né? Eu sempre acredito que a educação é fundamental em tudo. Claro. Então, se pegar... Vamos falar da nossa época, né, Bruin? Mas nós não tínhamos essa cultura, por exemplo, de usar um creme, de usar uma proteção, né? Não era, assim, muito divulgado, né? Eu, por exemplo, pago sérias consequências na pele por não ter utilizado cremes de proteção. É lógico que a gente tem uma diversidade, estamos falando mais no industrial, mas tem uma série de proteção que nós poderíamos ter e eu mesmo não fiz uso, né? Não se tinha essa divulgação, não, né? E além de não haver divulgação, né? A gente educação, também, né? A gente não tinha a educação. Aliás, é um problema crônico na implantação dos sistemas de proteção ao trabalho, né? Nos programas de gestão, você educar as pessoas com relação a esse aspecto, né? A prevenção de acidente de trabalho no Brasil, ela tem esse aspecto, né? Ela tem evoluído na mesma velocidade com que as pessoas se educam para isso, né? Então, ainda infelizmente, né, nós encontramos trabalhadores, eu próprio tenho uma experiência através lá do meu Instagram profissional, que ainda morrem porque sofrem acidentes perfeitamente evitáveis com o uso do equipamento de proteção individual, às vezes queda de altura, que é um índice muito grande de acidentes em que o trabalhador perde a vida por conta dessa falta de educação, essa falta de cultura do uso do equipamento de proteção individual. Isso é extensivo ao creme de proteção, né? Ele é, acima de tudo, um produto que tem esse caráter terapêutico, né? De fornecer... Ainda muitas pessoas veem o EPI como um problema, né? Não como algo que está agregando. Até para vocês dois a pergunta, como que está sendo a aceitação no mercado? As pessoas aceitam passar? Existe alguma dificuldade? Hoje, com os treinamentos, com a educação, com o investimento em treinamentos, isso tem melhorado dia a dia? Como vocês observam o mercado? Primeiro porque, não deveria ser por isso, né? Mas primeiro porque é lei. Não deveria ser. O princípio, e aceitação? O princípio deveria ser assim, equipamento de proteção individual. Eu, enquanto indivíduo, estou me protegendo, independente se é lei ou não. Esse seria o princípio básico. Mas é lei, a aceitação realmente o que era há anos atrás, né? Hoje é bem diferente.
as pessoas usam. Eu participei de algumas CIPATs durante esse ano e realmente você vê que tem uma preocupação enorme, né? O funcionário ele vai atrás mesmo do equipamento de proteção, ele quer, realmente ele deseja isso, né? As empresas estão conscientes disso também. Sempre tem, lógico, algo a melhorar, porque existem muitos fabricantes, não só de cremes, mas de todos os EPIs, né? Existem muitos fabricantes com muitas com entregas diferentes, né? Existe aquilo que a legislação solicita e existe aquilo que os players de mercado entregam como um valor a mais pro funcionário. Eu vou te citar um exemplo que parece que não tem, parece tolo, mas você imagina uma empresa que proporciona para o seu funcionário a melhor solução, como que esse funcionário ele enxerga, né, essa empresa, né? Você, poxa, estão comprando a imagem da empresa, né? Colaborador, né? Ele não está comprando uma coisa qualquer coisa para mim. Ele está comprando o melhor porque realmente ele se preocupa comigo, né? Então a empresa exerce um fator, exerce uma função importantíssima na escolha dos produtos dos EPIs, né? Vou te citar eu estava falando de versatilidade, estava falando de alguns produtos específicos, mas eu vou falar aqui de um produto que é o Luvex 50. O dia que você vê isso aqui, né, quando você vê isso daqui numa empresa, alguém usar, você pode ter certeza que essa empresa ela ama o funcionário dela. Porque esse aqui é o top dos tops do produto. Ele é o que a gente chama de 10 em 1. Além de todas as proteções que a gente falou, versatilidade que a gente falou né, nesse momento, além de todas as funções, ele também tem protetor solar. Ele tem UVA, fator 50. Além de ser um EPI, ele também tem um protetor solar também. Então, interessante. Então fica aí uma dica, né? Como eu fornecer um EPI que também dê uma proteção solar para ambientes abertos, por exemplo, né? Exatamente, porque essa pessoa pode estar exercendo todas essas funções que tem agentes químicos numa área externa. Você me fez pensar aqui, para os dois aqui, né? Será que vocês mudaram o estigma que existia, né? Antigamente você chegava e falava assim, isso aqui é mão de trabalhador, e você via com uma série de problemas na pele. A Luvex veio para fazer essa mudança? Eu acredito que esse trocadilho, né, da mão de trabalhador, né? Nós tínhamos aquilo, né? Olha minhas mãos. Todas, verdade. Não era... Eu acho que hoje a gente pode dizer o seguinte... O estigma, isso era ligado ao trabalho. Eu acho que a gente pode dizer o seguinte, que hoje isso aqui é o trabalhador que se cuida. É o trabalhador com responsabilidade. É o trabalhador que está pensando realmente... É a Luvex mudando a história. É isso aí. É isso aí, né? E aí, essa diversidade, né, imensa aí de cremes e segmentos industriais ou, enfim, os diversos segmentos de trabalho, né, que o trabalhador está exposto. Uma coisa que me encanta muito de ver os cremes, né, é que a Luvex está sempre preocupada em progredir com a linha de produtos, né? Ela não tem só uma linha, ela procura atingir todos os ramos de atividade e dar uma proteção efetiva, né? Essa proteção com pesquisa é bem grande, né, por parte da empresa, né? Essa é o principal valor da Luvex, né? O principal valor dela é realmente entregar uma solução, não apenas um produto, mas uma solução realmente para cada situação, né? Isso que é bom. Tudo isso envolve estudos, pesquisas, finanças, né, Bruno? Claro. Tudo envolve finanças. Muito trabalho. Muito trabalho. A gente tem muitas coisas para falar do creme, né? Estamos aí para finalizar o nosso podcast. Eu gostaria que vocês fizessem uma síntese do que nós falamos aqui hoje e dando aqui para os nossos ouvintes umas dicas, né, de como se proteger, dicas técnicas de consultor, né, bastante conhecido, né? Na verdade, assim, né, o Cristiano abordou bem esse aspecto da diversidade
de cremes, e toda vez que a gente faz assim uma recordação de segurança, a gente se lembra da pouca oferta que tínhamos, por exemplo, de luvas no começo dos anos 70, nos anos 80, até, vamos dizer, até o meados dos anos 2000, a gente tinha assim uma limitação muito grande de opção de luvas de proteção. Então, tudo era PVC, né? Você tinha um monte de risco e você tinha a limitação de oferta, de opção. E o creme de proteção, ele se enquadra nessa nova metodologia, né, de oferta de equipamentos, né? Então, está claro que hoje, a exemplo de EPIs, né, não falei de luvas, mas, por exemplo, cintos de segurança, também tem vários tipos de cintos para se oferecer, calçados das mais variadas formas, modelos, solados, etc. E o creme de proteção é a mesma coisa. Ele tem que acompanhar a evolução do risco do trabalho, né? Então, hoje, a cada dia que passa, a gente descobre novos tipos de matérias-primas, novos tipos de contaminantes, né? Então, a função do creme de proteção ele é justamente essa, né? Ou seja, dele acompanhar a evolução do risco do trabalho. Como os outros EPIs, eles têm que acompanhar o risco do trabalho. E assim deve ser, porque, infelizmente, né, e a gente sabe, você sabe também, que o Brasil é um dos países que mais acidenta no mundo, né? Nós somos nós somos o quarto país em acidente de trabalho, infelizmente. Se você pegar, são 197 nações que estão credenciadas junto à Organização das Nações Unidas. São 197. Nós, entre as 197, nós somos a quarta que mais acidentes do trabalho tem no mundo, né? Então, a gente tem muito a evoluir, né? Essa oportunidade desse podcast, ele é enriquecedor dentro desse aspecto, né? Porque ele ajuda a disseminar uma cultura de segurança. Porque nós precisamos disso, nós precisamos de que mais pessoas falem cada dia mais sobre segurança do trabalho, sobre os meios de proteção, como é um de um creme, por exemplo. Perfeito, Bruno. Cristiano, suas considerações finais? Proteger é sempre melhor que remediar. Isso vale para tudo, né? Então, a Luvex vem realmente surpreendendo a cada dia, né? Com produtos que entregam valor e a preocupação com o trabalhador, né? Com a jornada de trabalho, né? É isso, gente. Proteção sempre é melhor. A prevenção é sempre a melhor solução. Perfeito, né? Perfeito. Muito obrigado, Bruin, Cristiano, por estar com a gente, por confiar no nosso trabalho, né? Vocês podem ter ideia que tudo é feito com muita dedicação, buscando informações do dia a dia, para a gente divulgar e, como o Bruin disse, né, disseminar cada vez mais a segurança que conversamos há pouco, né? Ela vem numa ascendente. E olha os desafios que tem todo o SESMIT das empresas, né? As empresas aumentam e os riscos também acompanham, né, Bruno? Claro. Então, muito obrigado aí. Inscrevam-se aí no nosso canal, divulguem aí as informações, curta, compartilhe e ative o sininho para receber novas informações. Muito obrigado em nome da Balasca e esperamos vocês no próximo episódio. Muito obrigado.